Boa noite, eu sou o professor Oliveira e hoje eu quero falar sobre vocação. Mas para que serve isso? Veja bem, a vocação ela afeta várias áreas da nossa vida. A forma como nós iremos ganhar dinheiro, a forma como nós iremos nos relacionar com as pessoas, a forma como iremos buscar as nossas profissões e, principalmente, que tipo de felicidade nós iremos buscar. Tá vendo? Isso afeta várias coisas. Veja bem, vocação vem do latim vocare, que significa um chamado. Muitas pessoas têm dúvidas em como descobrir. Então, eu vou recomendar para vocês o livro A Vida Intelectual, certo? De Sertilians. Olha, esse livro é o seguinte, a despeito do nome ser A Vida Intelectual, no primeiro capítulo ele fala sobre a vocação. Tem uma série de outros livros que falam até melhor, mas no primeiro capítulo ele vai falar o que é a vocação e como você exerce a sua vocação. Aquela vontade que você tem de trabalhar, mesmo que ninguém te pagasse pelo aquele ofício, certo? Isso é uma indicação, só que nós não sabemos como procurar e nem fazemos a mínima ideia. Então eu vou fazer um pequeno apanhado, certo? Desse livro, mas eu vou apenas destacar 3 aspectos do livro, certo? Até porque assim, você tem que parar de ser vagabundo e ler. Eu não vou falar do livro inteiro para você, certo? Na primeira parte ele vai falar sobre o que é a vocação intelectual. A vocação intelectual é como todas as outras vocações. Você tem prazeres e você tem sacrifícios. É como se você fosse um atleta. Por exemplo, você acha que ser atleta é aquilo que satisfaz e você corre atrás. No entanto, você não tem que fazer certos tipos de sacrifício. Você não pode comer certas coisas, você não pode ficar bebendo, você não pode fumar, senão você não vai conseguir chegar no seu máximo desempenho para conquistar o prêmio. Da mesma maneira, a vida intelectual, você também tem que se privar de várias coisas. A vocação exige sacrifícios. Sem sacrifícios, você não chega a nenhum lugar. Não adianta, meu filho. No segundo aspecto, o autor fala sobre a organização da vida. Como você ler livros, como você comprá-los, organizá-los, estudá-los e principalmente correlacioná-los. Porque é o seguinte, meu filho, você só não vai ficar estudando para o vestibular a vida inteira. Você tem que estudar para uma busca pessoal da verdade. Você tem que estudar para se aprimorar na sua profissão, qualquer que seja. Carteiro, filósofo, enfermeiro, pastor, sei lá qual que é. Você tem que se aprimorar. E como você faz isso? Ele ensina muito bem. E o que acontece? Quando você sabe qual é a sua vocação, você vai querer melhorar. E você tem que saber ler. Você tem que saber estudar. Senão, como você vai conseguir se destacar dos medíocres? Me fala, como vai ser possível? Só vai ser possível lendo, né, meu filho? Lendo e buscando a técnica e etc. O terceiro aspecto que eu quero destacar é que os grandes homens e mulheres nunca ficaram presos a somente uma área de conhecimento. Por exemplo, Aristóteles, além de filósofo, era biólogo, era médico e um monte de outras coisas. O grande físico Heisenberg era físico, mas também entendia de filosofia, de literatura e por aí vai. Então, se você quer ser um grande profissional, um grande homem ou uma grande mulher que sabe o que está fazendo, quer fazer o melhor para a sociedade, você não pode ficar preso na sua profissão tecnicista. Se você é engenheiro, você tem que conhecer as grandes obras de literatura. Se você trabalha com humanas, você tem que saber um pouco de matemática. Por quê? Porque quanto melhor você saber como é que funciona a totalidade da estrutura do universo, mais você vai saber como resolver os seus problemas, não somente do cotidiano, mas os seus problemas pessoais, principalmente em relação à busca da verdade. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas eu queria saber mais detalhes sobre a minha vocação, como eu posso descobrir, etc. É o seguinte, eu preparei um podcast. Podcast é um pequeno programa de rádio de 8 minutos, para quem não conhece, e no link abaixo você pode ouvi-lo. Aí você deve estar me perguntando, mas por que você não falou tudo aqui? É porque é o seguinte, meu filho, aqui eu gravo com um celular e com uma... como é que é o nome disso daqui? Eu esqueci. E com um microfone meia boca, certo? E o podcast
Eu gravo num estúdio profissional, com microfones assim de última geração, com edição tudo bonitinho e lá fica muito melhor para eu te explicar essas coisas e fica tão excelente que você não vai parar de ouvir. Então, meu amigo, vai lá, assina, clica aqui embaixo. O que é assinar? Assinar é simplesmente você assistir e acompanhar o negócio. Você pode encontrá-lo no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, e você também pode encontrá-lo no seu programa de podcast do Android. Ah, não conheço nenhum deles. Então clica aqui no link que vai estar nos comentários que você vai poder ouvi-lo, e lá nós estamos fazendo uma série sobre vocação, correto? Então não deixe de nos acompanhar e eu agradeço por você ouvir este ilustre desconhecido. Até mais!